Boa tarde, companheiros e companheiras. Vamos lá. Olha, a proposta que a gente submete aqui para o plenário de encaminhamento dos nossos trabalhos é a seguinte. Primeiro, a coordenação aqui de saúde, a Cristina e o Pedro Rosa, vão apresentar, já fizeram o levantamento dos contratos, que vai estar disponibilizado do link na página da Fazubra. Todas as universidades que já estão sob contrato da IBSER, nós pegamos todos esses contratos e vamos disponibilizá-los no link na página da Fazubra, para todo mundo ter conhecimento. E aí a gente também avaliar, a partir dos nossos encaminhamentos sobre os contratos, como que vai ser a nossa atuação em cada universidade. Segundo, a Cristina vai apresentar rapidamente aqui o formulário que nós disponibilizamos na página da Fazubra, que era para todo mundo responder. Bem, com relação ao formulário, a Cristina vai apresentar, inclusive, a relação das universidades, dos sindicatos que preencheram, foram poucos. Aí ela vai apresentar o que é o formulário e nós vamos dar um encaminhamento com prazo para as entidades passarem essas informações. E o prazo é até a plenária, um dia antes da plenária, obrigatoriamente. Quem não responder o formulário não vai entrar no relatório do seminário. Tá? Então, quem não preencher vai estar fora do relatório do seminário. E aí, e o terceiro ponto aqui de encaminhamento do nosso trabalho, nós vamos abrir para uma intervenção de 2 minutos, para quem quiser, para apresentar a proposta. Não é mais para fazer avaliação, diagnóstico, porque isso foi feito, acho que foi muito rico o debate de manhã. Então, agora é para a proposta. Então, o companheiro ou companheira vai ter 2 minutos para apresentar a proposta à mesa. Nós vamos sistematizar aqui, preferencialmente por escrito, para depois não falar que a proposta não está contemplada no relatório final. Então, quem tem alguma sugestão de encaminhamento de proposta concreta, por favor, encaminhe à mesa por escrito na hora da tua fala. Quem não quiser encaminhar por escrito, a gente vai tentar sistematizar aqui na hora, ok? Bom, pessoal, então a gente reitera aqui o pedido para que as entidades de base preencham o questionário e enviem para nós por escrito todas as informações para que a gente possa sistematizar o mais breve possível esse relatório do seminário e a gente possa disponibilizar aí para todas as entidades filiadas à Fazubra. Então, nessa proposta apresentada pela Leia, nós vamos aqui abrir, então, o espaço para que a gente possa iniciar aí a construção das propostas desse seminário. Pessoal, na verdade, assim, é uma apresentação preliminar, porque como nós pedimos com quase 20 dias que as pessoas respondessem, nós só tivemos o retorno de 10 instituições, que ali tem o Sintesb, que está 2 vezes. Mas é só para vocês verem que é importante a gente preencher para poder ter um relatório melhor. Então, as universidades que mandaram até o fechamento, que foi na sexta-feira, tinha sido Santa Catarina, São Carlos, Juiz de Fora, o Amazonas, o Paraná, Paraíba, Ceará, o pessoal de Pernambuco, não é isso? Que tem os 3 hospitais ali, o Ceará, Goiás e a Federal da Paraíba. Outras pessoas me disseram que mandaram o formulário, mas não conseguiu entrar ali. Então, é só uma amostra mesmo. Mas aqui é só para poder mostrar para vocês que é importante a Fazubra ter os dados. Então, ali estão as universidades e depois vem as perguntas. E aí, é lógico, todo formulário a gente lança a ideia e aí nós queremos que vocês contribuam também para dizer, olha, o formulário não está bom assim, tem que melhorar, tem que colocar essa pergunta, a outra, para a gente melhorar. Só para mim, Gibran. A gente pediu ali para saber quem já tinha aderido, aí depois a gente pode até trocar, né, porque as universidades não aderiram, mas foram forçadas, mas quem está e quem não está com a IBSER, né? A gente faz a troca. Aí nós perguntamos quem estava das 10 que responderam, 11, que está computado lá, porque o Sintesb veio 2 vezes, então a gente pode fazer o gráfico, tá vendo lá? Quem respondeu sim, quem respondeu não, e a gente pode ter essa informação estatisticamente para estar trabalhando com ela depois. Aqui nós perguntamos quantos trabalhadores, aí não
o gráfico para isso tem que ser feito de uma forma diferente. E aí a gente não pôs o gráfico ainda, mas, por relatório, ele vai sair. Pode subir. Lá a gente perguntou quantos trabalhadores do quadro efetivo que foram cedidos, né, se foram cedidos ou não. Lá, 3 universidades colocaram que foi compulsoriamente. Quanto à capacitação, então, assim, a gente tentou pegar aquilo que todo mundo estava reclamando, tá? Reclamando assim, colocando como problema. É lógico que aqui apareceram outros que a gente pode estar acrescentando. Então, quem foi cedido compulsoriamente, os trabalhadores, né, que ou estão ou não estão realizando a capacitação com a entrada da EBSER. A Bahia, eu me lembro que foi uma reclamação recorrente, né, que tem um ano que não conseguiram fazer, então outras também responderam. Lá são 7 que responderam, que não estão fazendo a capacitação, então isso é um dado preocupante, né, porque o nosso plano de carreira é diferente do da EBSER. Quanto à avaliação de desempenho, como é que está sendo avaliados, e aí preocupa mais ainda. São 6 responderam que não, e isso a gente só está com 10 universidades. 6 responderam que não estão realizando a avaliação. Por que que isso é preocupante? Esse pessoal está perdendo dinheiro. Porque a avaliação de desempenho, você, a cada nível que você desce, né, isso, padrão, você ganha hoje 3,8. Então, tem um monte de gente da nossa categoria que está perdendo dinheiro ali, tanto com a capacitação quanto com a avaliação de desempenho. Então, vocês estão percebendo como é que é importante a FASUBRA ter esses dados para que a gente possa, numa mesa de negociação, sentar com o governo? Então, é importante. Oi. Não, é porque é o seguinte, o que é que nós perguntamos? A partir do momento que as instituições já estão com a EBSER, o processo normal de avaliação de desempenho e de capacitação está sendo feito do jeito que deveria, conforme está lá no nosso plano de saúde de carreira? Gente, deixa eu só... Eu estou só colocando para vocês. Não há impedimento, esse é o problema. Na minha universidade, a avaliação de desempenho não parou, porque o sindicato não deixou. Lá está todo mundo sendo capacitado e está fazendo avaliação de desempenho. Então, é por isso que é importante a gente ter os dados, né? E aí é igual eu estou falando, o dado aqui é só uma amostra, porque só 10 universidades responderam, tá? Mas mostra aqui o diagnóstico de qual é o tamanho do nosso problema. Né? Eu estou dizendo, tem gente na nossa categoria que está perdendo dinheiro por causa disso. Nós já identificamos na direção, estava conversando até com a Cristina agorinha, que o formulário, quando coloca só 2 opções, sim e não dá uma terceira alternativa para a pessoa colocar o que aconteceu ou deixou de acontecer. Então, não é obrigar a pessoa a entrar no sim ou no não. Ele pode responder numa terceira via falando o que, de fato, aconteceu lá. Por exemplo, na minha universidade, eu vou ter que pôr numa terceira via, porque lá... Então, só que eu não vou entrar em caso de cada universidade aqui, porque senão a gente vai novamente abrir o informe da manhã. Então, é o seguinte, se o formulário não contém as alternativas que dá para responder a realidade daquele hospital, porque cada hospital é uma realidade, tá? A gente coloca um anexo. Porque aí, na hora da gente trabalhar os dados, tabular os dados, nós vamos ter que colocar aquela outra informação, ok? Então, é isso. Para não ficar amarrado só no sim ou não. Pode colocar, referente àquela pergunta, dar outra resposta. Gente, é o que a gente colocou aqui. Nós colocamos uma proposta que é aquilo que a gente trabalhou no momento. É só vocês mandarem para a gente, olha, desse jeito aqui não dá para fazer, acrescenta uma... Né, a Leia, por exemplo, já colocou, a gente vai estar acrescentando no formulário, o formulário que vai reabrir, a gente já vai colocar com algumas outros, por exemplo, porque se não tiver, coloco outros e as pessoas respondem. Mas é que a gente precisava de ter alguma coisa para poder estar apresentando e mostrar para as pessoas qual é a importância dos dados que a FASUBRA está precisando. Né, até para a gente poder trabalhar isso. Né? Desce aí para mim, Gibran. Uma outra coisa também que a gente tem percebido é processos administrativos. Lá na nossa universidade, por exemplo, lá na UFMG,
eles fizeram uma sessão de todo mundo que estava no RH do hospital. E aí a lei, aliás, a lei não, né? A PJ de lá falou, olha, não pode ser todo mundo cedido, porque todos os documentos do pessoal do RJU têm que ser assinados por quem é do quadro da universidade, não pode ser por cedidos. Então, aí eles reverteram algumas para que o pessoal do RH ficasse lá e pudesse assinar a documentação das pessoas que são do RJU. Tá? Então, por isso, a gente fez essa pergunta ali. Né? E aí, das respostas que deram, está lá o quadro também. Tanto em relação da portaria de abertura, que é uma outra coisa que está vindo, a documentação toda com a EBSER, e não deveria, já que a gente é do quadro, não deveria estar com a documentação. E ali o papel timbrado também, que a gente perguntou. Desce para mim, Gibran, só mesmo como... Qual o tempo do contrato entre as universidades? E aí essa parte aí é importante, depois a gente vai fazer o quadro de 0 até 100, vamos colocar assim. Algumas universidades é 20, outras é 30 e outras são 10. Se ninguém respondeu errado, a maioria dos contratos que a gente viu, que a gente analisou, é 20 anos de sessão, mas ali apareceu 10. Então, 30. Então, a gente vai ter que olhar se a informação está correta também. Né? E se a seleção foi pública ou não do concurso. Porque a EBSER ela tinha, no primeiro momento, duas oportunidades de fazer a seleção. Ou uma seleção pública simplificada, ou o concurso, que seria para eles chamado de público. Né? E aí fazer prova, tudo direitinho. Então, por isso que a gente fez essa pergunta lá. O total de trabalhadores, essa parte aqui a gente está perguntando, mas se as pessoas não informarem, nós temos, no quadro de dimensionamento que foi apresentado por cada hospital, que está anexo ao contrato que a gente está analisando, isso tem. Mas a gente perguntou até para as pessoas ficarem atentas a isso, porque até para a gente saber como é que está. Né? Vou dar um exemplo lá na nossa universidade, minha universidade. Agora, o pessoal me deu informação aqui que tem 1.300 EBSER e o nosso lá é 1.490 do quadro. Aqui já teve uma série de pessoas que deu informação que o pessoal da EBSER já é maioria no hospital. Então, esses dados também são importantes. Né? Quantos trabalhadores foram cedidos, quantos permanecem no hospital, e aí a gente tem que ter todos os dados para formatar o formulário. Mas era só para trazer para vocês mesmo, a título de informação, que é extremamente importante os sindicatos nos ajudarem com a resposta dos formulários. Tá? E nós vamos, então, dar uma melhorada e o que chegar de sugestão, a gente incorpora. Ok?